Fala pessoal, professor Lucas Dias na área. Vamos fazer uma questão aqui agora sobre análise combinatória, que é muito interessante. Vamos lá, a questão fala o seguinte: o professor de matemática do segundo ano do curso de agropecuária do IF Baiano, campus Ipapetinga, propôs um desafio a seus alunos. Ele disse que, se ao permutarmos os algarismos do número, aí nós temos aqui, ó, 79.458, e colocarmos em ordem crescente, certo? Aí a pergunta é: a posição ocupada pelo número 87.594 será? Bom, vamos lá. Primeiramente, só para a gente ter uma ideia, olha só, o nosso número é esse aqui, ó, 79.458. Estamos diante de um número de 5 dígitos, tá certo? E todos os dígitos, eles são distintos. Então, aqui nós temos ao todo uma permutação de 5 elementos. Ou seja, isso aqui nada mais é que 5 fatorial. Aí, no caso, você pensa assim, ó, 5 vezes 4 vezes 3, 2, 1, o valor final é 120, né? Ou seja, a gente consegue formar aqui, a partir desse número aqui, um total de 120 outros números, tá certo? Um deles, veja bem, um deles vai ser o número pedido, 87.594, tá certo? E são todos números com 5 dígitos. Então vamos lá. Primeiramente eu vou pensar assim, ó. Eu vou colocar aqui 5 tracinhos. 1, 2, 3, 4, 5. E aí eu quero que você comece pensando o seguinte: o número que eu quero encontrar é esse aqui, ó, 87.594, tá certo? Só que a gente começa fazendo aquilo que o problema pediu. A gente organiza os números em si. Nós temos um total de 120, tá? Em ordem crescente. Foi isso que o problema pediu. Então vamos lá fazer todo esse trabalho. O número que a gente quer encontrar, ele começa com o algarismo 8, tá certo? Só que nós temos alguns casos para a gente testar antes. Eu até vou colocar assim, ó, nós temos o 4, nós temos o 5, já coloco na ordem, ó, nós temos o 7, nós temos o 8 e nós temos o 9. Então, antes de chegarmos no 8, nós temos 3 opções. Nós temos o 4, o 5 e o 7. Como que funciona? Eu vou pegar aqui, ó, primeiramente, e vou pensar quantos números que a gente consegue formar que começa com 4. Tá certo? Então, quantos números que a gente consegue formar que começam com 4? Aí, no caso, me restam 4 números, me restam 4 algarismos que a gente vai jogar aqui, ó. Então, aqui para essa segunda casa, nós temos 4 opções, depois aqui nós temos 3, 2 e 1. Veja que, a partir do momento que eu fixo o 4 aqui, eu não preciso me preocupar com a ordem das outras casas. Por quê? Porque o número que eu quero começa com 8. E aqui no caso a gente está encontrando os números que começam com 4. Então aqui no caso a gente consegue formar um total de 24 números que começam com 4, tá certo? Aí agora vamos pensar de novo. Vou colocar aqui 5 tracinhos para a gente começar a pensar. E aí, no caso, você vai ter o seguinte agora, ó. A gente já pensou o 4, agora a gente testa o 5. Quantos números que a gente consegue formar que começam com 5? O pensamento, ele é o mesmo, tá? Então, nós temos aqui 4 tracinhos. Para esse segundo, nós temos um total de 4 opções. Aqui eu tenho 3 opções, 2 e 1. Totalizando 24 números de 5 algarismos que começam com 5, tá certo? Bom, agora tem um outro valor para a gente testar, que no caso é o 7. Então, vou colocar aqui, ó, 5 tracinhos, novamente, tá certo?
E aí agora a gente vai fixar o 7 aqui no início. E aí nós vamos pensar o seguinte: quantos números que a gente consegue formar que começam com 7? Então vamos lá. A gente fixa o 7 e aí a gente pensa o seguinte: para esse segundo tracinho nós temos 4 opções, 3, 2 e 1, certo? Fazendo as contas, 24. Até aqui nós já temos em mãos 72 números, tá certo? De um total de 120, correto? Então nós já temos 72, certo? E aí agora a gente começa a limitar. Por quê? Eu vou colocar aqui, ó, porque é o seguinte: a nossa próxima tentativa é justamente o 8, certo? Porque que a gente fez com 4, com 5, com 7, agora chegou a vez do 8. Só que o 8 é justamente o primeiro número que a gente precisa encontrar. E aí, no caso, a gente encontrou, tá certo? Então, a nossa primeira casa já está pronta. Chegamos no 8, que era a nossa meta. Agora, a gente vai trabalhar a segunda casa, que precisa ser o 7, tá certo? Precisa ser o 7. Só que a gente precisa colocar na ordem, como foi pedido pelo problema, tá certo? Então, antes do 7, nós temos algumas opções. Nós temos o 4 e nós temos o 5. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou fixar o 4 aqui, ó, na segunda casa, e nós vamos, então, nos preocupar com as 3 últimas. Então, aqui eu tenho 3 opções, 2 opções, 1 opção, totalizando 6 números. Ou seja, a gente consegue formar aqui 6 números que começam com 84, tá certo? Bom, vamos lá. Agora vai ser o seguinte: vamos colocar aqui mais uma vez os tracinhos, certo? E aí, ó, o 8 já é fixo, a gente não mexe nele mais, certo? Agora, na segunda casa, nós temos que testar com o 5, colocando em ordem, tá? Só que o valor que a gente quer é o 7. Então, a gente não chegou nele ainda. Então, agora a gente foca nas 3 últimas casas. A gente vai ter o seguinte aqui, ó. Nós temos 3 opções, 2 opções e 1 opção. Totalizando 6 aqui, ó. Correto? Maravilha. Então, aí vai ser o seguinte. Feito isso, a gente vai continuar. Só que agora a gente toma um cuidado. Vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Por que que a gente toma um cuidado? Porque assim, ó, o 8, ele já é fixo. Depois do 5 é o 7. Quando a gente coloca o 7 aqui, é justamente o valor que a gente queria. Então, a gente já chegou no 7. Então, com as 2 primeiras casas, a gente não se preocupa mais. Agora, a gente se preocupa a partir da terceira casa, correto? A partir da terceira. Então, vai ser o seguinte, vamos lá. A terceira casa precisa ser o 5. Tá vendo aqui, ó? A terceira casa precisa ser o 5. E aí, antes do 5, a gente tem o 4 para a gente testar. Então, você vai fixar o 4 aqui. Para essas outras 2 últimas casas, nós temos 2 opções aqui e 1 aqui, tá certo? Totalizando 2. E aí, agora, o que que acontece? Ó, a gente vai fazer o seguinte. 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós já temos que, por exemplo, o 8 está fixo, certo? Nós temos que o 7 está fixo. Aí, o 4 não é o nosso valor, a gente vai testar o outro. O outro já é o 5, que é justamente o valor que a gente queria encontrar. Então, a gente chegou até ele, então a gente pula para a quarta casa para a gente se preocupar. Precisa ser o 9, tá certo? Só que antes do 9, a gente tem o 4. Eu vou colocar o 4 aqui, ó, e aí restou uma única casa que vai ser o 9 aqui. Então, aqui a gente consegue formar uma sequência, um número, só que não é o número que a gente quer. Então, o próximo valor aqui, ó, vai ser justamente o valor pedido. Então, você vai acompanhar comigo aqui, ó. Por exemplo, o 8 já estava fixo, certo? O 7 já estava fixo, o 5 já estava fixo. E aí, aqui, ó,
é o que faltava a gente mudar. A gente fixou o 4 e o 9 e agora a gente inverte. Aqui a gente coloca o 9, que é justamente o valor que a gente quer aqui nessa casa. E aí ficou faltando uma casa e só temos uma opção para ela, que é justamente o 4, que é o que a gente quer encontrar. Então, automaticamente bateu aqui, tá certo? Com isso, então, a gente vai somar. Aqui, ó, 6 com 6, nós temos 12 opções. E aqui agora nós temos 4. 2 mais 1 mais 1. Então, se você somar tudo, 72 mais o 12 mais o 4, você vai encontrar o seguinte: 72 com 12, 84, com 4, 88. 88ª posição. Então, ó, de 120 números que a gente consegue formar, se a gente pensar nos 120 números em ordem crescente, tá certo? O número pedido, que é o 87.594, ele vai estar nesse lugar aqui, ó, da cadeia, entendeu? Ele vai ser o número 88, beleza? Bom, trabalhamos aqui essa questão, que é um tipo de questão que você encontra não com muita frequência dentro da análise combinatória, mas tem algumas provas que gostam de cobrar, beleza? Eu finalizo aqui e até a próxima.